Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo, 2 Reis, capítulo 5, o último sermão que nós pregamos aqui, antes de tirar alguns dias de descanso. Nós trabalhamos o início deste capítulo, falamos sobre a cura desse comandante do exército do rei da Síria, Naamã, um homem que era grande diante do seu Senhor. O texto diz que ele era de muito conceito. O texto também diz que ele era um herói da guerra, e o texto também diz que ele só obteve vitória, porque o Senhor concedia vitória através da vida dele. E uma das coisas que ficaram marcadas para nós sobre a vida de Naamã é que, porém, ele era leproso. E nós também temos os nossos poréns. Você tem que descobrir qual é o seu. Uma outra coisa que ficou marcante na vida dele é aquele momento que ele para no verso 11 e diz, pensava eu. Quando ele para pensar com seus botões ali, e imagina um cenário, uma liturgia, uma ordem de como a cura deveria acontecer, e de repente aquilo faz com que ele, que foi buscar uma cura, quase volta para a Síria sem a cura. Se não fosse primeiro a intervenção de Deus, agora usando outros servos, que são aqueles oficiais abaixo dele, que então dizem para ele, meu senhor, ele não te pediu nada demais. Ele te pediu para mergulhar, tivesse te pedido algo grande, certamente o senhor faria. Agora, nós vamos ler do verso 20 ao verso 27, que é onde entra no texto o outro servo. Se lá no início você tem uma menina cativa, que foi levada diante daquela guerra e que continuou crendo em Deus, agora você encontra um outro servo no texto, um homem livre, que não foi levado cativo, que tinha liberdade, porém se esqueceu de Deus. Olha que coisa magnífica, né? A Bíblia é poesia pura, né? Ela nos mostra essa realidade. Uma menina cativa, presa, distante, não esquece de Deus, mas aquele que está perto se esquece do Senhor. Parece um cenário do absurdo, né? Mas não é um absurdo. A Bíblia diz que isso está tão perto de nós quanto você nem imagina. Está muito perto da nossa vida. Então, 2 Reis, capítulo 5, nós vamos aqui para o verso 20 até o verso 27. Geazi, o moço de Eliseu, ou o servo de Eliseu, homem de Deus, diz consigo, eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então, foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou, vai tudo bem? Os irmãos leiam 22, por favor. Disse Naamã, se servido tomar 2 talentos, instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais, pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram adiante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu, de onde vens, Geazi? Respondeu ele, teu servo não foi a parte alguma. Os irmãos, o 26 e o 27.
Meus irmãos, que virada do texto, né? Um texto que começa com a lepra, termina com a lepra. O texto que diz do porém leproso, lá no verso 1, encerra com um servo, porém leproso, lá no verso 27. Os irmãos sabem que, eu acredito que a maioria sabe, que eu nasci em Governador Valadares, eu sou valadarense. E quando alguém ouve esse nome assim, Governador Valadares, e geralmente, como agora em nossas férias, algumas pessoas me perguntavam de onde eu era, onde eu morava e de onde eu era. Imediatamente vem uma fama que a cidade carrega, fora do país e também dentro do país, de muitas pessoas que partem da cidade de Governador Valadares em busca de uma vida melhor. Algumas pessoas, quando eu digo que sou de Governador Valadares, alguns chegam a perguntar assim, quando foi que você voltou do exterior? Porque eles não conseguem conjugar na mente alguém que mora ali, que já tem 40 anos e que nunca foi embora. Porque é quase que uma prática comum de muitas pessoas. Durante muitas décadas, depois eu posso explicar de forma particular para alguns irmãos, onde começou essa história, essa origem, no momento não dá para explicar, mas tem uma origem. Durante muitas décadas, milhares de famílias deixaram Governador Valadares, chegando, irmãos, ou carregando no país onde eles vão, um sonho que é muito legítimo. E eu vou te dizer que é o sonho de oferecer uma casa melhor, uma vida melhor, uma condição financeira melhor, oportunidades melhores para os seus filhos, uma vida mais digna. E eu preciso dizer, logo no início desse sermão, não existe pecado em desejar uma vida melhor. Não existe pecado nisso. Quem de nós não deseja isso? Sejamos muito sinceros, quem não gostaria de oferecer mais conforto à família? Você lutou por isso, você que está aí na casa dos 50, 60 anos ou um pouco mais, que já chegou à terceira idade, já criou seus filhos, já os tem fora de casa, você lutou por isso, sejamos sinceros. Você buscou o conforto de uma vida melhor, de tranquilidade financeira. Quem não gostaria de viver sem preocupações? Esses desejos em si mesmos, eles não são pecaminosos. Então o problema nunca foi desejar uma vida melhor. O problema sempre foi o caminho que escolhemos para chegar até lá. O caminho que se escolhe para chegar e ter uma vida melhor, muitas vezes se torna o problema. Ao longo da história, por exemplo, da cidade de Valadares, muitos trilharam o caminho de uma vida melhor de maneira honesta e de maneira legítima. Outros, porém, e muitos, acreditavam que o sonho de uma vida melhor justificava qualquer meio. E são muitos, você pode pesquisar, que arriscaram a própria vida, abriram mão da segurança, percorreram caminhos clandestinos, porque acreditavam que no fim da estrada encontrariam a vida que tanto desejavam. E isso que torna esse texto tão surpreendente. Porque nós vivemos numa época onde as pessoas também buscam uma vida melhor. Esse não é um texto, por exemplo, para gente gananciosa, como alguns imaginam. Esse texto não está falando para gente simplesmente avarento e ganancioso. Esse texto é para gente como eu e você, que quer uma vida melhor, que deseja uma vida melhor, que deseja condições melhores. E isso, quando nós falamos sobre isso, esse texto foi escrito para gente que quer um trabalho melhor, que sonha, que planeja, que deseja uma condição financeira melhor, mas que precisa responder a uma pergunta muito importante: o quanto nós estamos dispostos a perder para conquistar aquilo que desejamos? O que você está disposto a perder para chegar e ter essa vida melhor? E é exatamente aqui que nós encontramos o Geazi, esse servo. Como eu disse no sermão que eu preguei passado sobre esse texto, um servo de um profeta, mas um servo de caráter duvidoso, de condição duvidosa. Quando nós vimos, por exemplo, aquela menina, a menina não possuía absolutamente nada.
Ela não tinha nada. Ela era cativa, havia sido arrancada da sua terra, arrancada da sua família, arrancada da sua liberdade. Nós não sabemos nem o seu nome, nem a sua identidade, nem a sua idade, mas uma coisa ficou clara sobre aquela menina: ela conhecia Deus. Ela sabia quem era Deus. Agora nós encontramos um outro servo, diferentemente da menina, como eu vinha dizendo. Geazi não foi levado cativo. Ele tinha liberdade. Ele servia ao lado de um dos maiores profetas de Israel, do sucessor de Elias. Ele convivia diariamente com Eliseu, ele via milagres constantemente, aprendia a palavra, participava de um ministério. Nós podemos até dizer, humanamente falando, que Geazi possuía tudo. No entanto, ele perdeu de vista quem realmente faz um homem ser rico. Quem realmente nos garante riqueza. E talvez, irmãos, eu pudesse resumir aqui hoje esse texto, essa narrativa, essa ideia aqui sobre Geazi da seguinte forma. Por favor, Geazi, ele desejou as bênçãos de uma vida melhor e deixou escapar algo que é infinitamente maior do que as bênçãos de uma vida melhor. Não perca isso de vista. O desejo de Geazi foi as bênçãos de uma vida melhor, e nós também desejamos isso. Só que no meio deste caminho, trilhando esse caminho das bênçãos de uma vida melhor, ele deixou escapar aquilo que é infinitamente maior do que as bênçãos de uma vida melhor. Então, quando nós pensamos sobre esse personagem, ou esse servo, quando você olha para o texto, você percebe que o problema nasce quando o nosso coração interpreta a graça de Deus sem a palavra de Deus. E esse é um problema que está no texto. Nós acabamos transformando, e é o que acontece com Geazi, a graça em oportunidade de satisfazer os próprios desejos. Ele olhou para o que tinha acontecido, para aquela grande oportunidade, e transformou a graça que foi recebida sobre a vida de Naamã numa oportunidade de satisfazer a si mesmo. E aqui entra um perigo terrível. E esse perigo é o seguinte: nem sempre o maior perigo está fora da igreja. Muitas vezes o maior perigo está dentro de um coração, e é o caso de Geazi, que aprendeu a servir sem entender quem verdadeiramente ele serve. Então você olha para o texto, você encontra um servo. Ele está acompanhando um dos maiores profetas de Israel. É aquele famoso profeta, a gente gosta dessa história para crianças, né, que fez flutuar um machado. Tirou lá do fundo da água, da lagoa onde caiu aquele machado que era emprestado. É esse tipo de profeta que ele acompanhava, alguém dessa envergadura. Então ele nos mostra que nem sempre o maior perigo para alguém está fora da igreja. A gente tem uma dificuldade, a gente vai sempre dizer que o maior perigo para alguém está fora da igreja, mas para muitas pessoas o maior perigo está dentro do coração dele. Que mesmo estando aqui hoje, sentado aqui, nesse auditório, nessa igreja, nesse templo, a pessoa está sentado aqui, mas ele não tem um coração que aprendeu verdadeiramente a quem ele serve. Ele não entendeu quem é Deus. Ele até participa, ele até vem, ele até está aqui, ele faz parte de alguma coisa, mas ele não aprendeu a quem ele serve. Não entendeu de forma clara quem é o seu Senhor. E isso nos faz pensar que é impossível não lembrar de Judas. Porque há um paralelo aqui. Os dois, tanto Judas como Geazi, caminharam ao lado de mestres extraordinários. Os dois viram milagres. Os dois participaram do ministério, os dois administravam ali os recursos, os dois venderam a graça por causa de dinheiro. Mas, por favor, grava bem, o texto não fala sobre dinheiro. Não se trata de dinheiro. O texto fala sobre um coração que nunca compreendeu a graça de Deus.
sobre um coração que pegou e deturpou a mensagem do evangelho. Pense bem, Naamã veio de fora e foi convertido. Geazi sempre esteve dentro e revelou que nunca havia entendido a graça. Isso acontece, irmãos. Pessoas que estão dentro, mas não entenderam a graça de Deus. Lembra de Lucas 15. Um filho está perdido longe, e o outro está perdido dentro de casa. Aquela famosa música que eu ouvia muito, do fruto sagrado, a volta dos que não foram. Pior do que estar perdido longe de casa é estar perdido dentro da própria casa. E é o que acontece com Geazi, e penso que essa frase, está perdido dentro de casa, ela resume perfeitamente Geazi, esse servo. Eu não sei se os irmãos conhecem, tem um desenho infantil, ele ficou muito famoso em Portugal, é o Simon, um coelhinho, É um coelhinho assim bem, cheio de imaginação, energia, criatividade. As nossas crianças assistem alguns episódios lá em casa, de vez em quando. Mas ele, o Simon, que é um coelho, mas que tem aquela forma humana ali, fala, veste roupas e tudo, ele tem os seus pais, e os seus pais frequentemente dizem não para algumas coisas que ele quer. E todas as vezes que os seus pais dizem não para ele sai assim bravo, dizendo, isso não é justo. Ao que me parece, perceba bem, o problema de Simon é o mesmo problema de Geazi. Por quê? Porque Simon, esse coelho esperto, o problema dele começa quando ele interpreta a realidade pela lente daquilo que ele considera justo. E o que acontece com Geazi é a mesma coisa. Ele olha para a realidade do que está acontecendo, o texto não registra essas palavras, mas o que ele faz é exatamente isso. Ele olha Naamã indo embora, com toda aquela riqueza, com todos aqueles presentes, ele olha Eliseu recusando todos os presentes, e imagine comigo que ele tinha conhecimento do que não tinha, do que tinha dentro da casa de Eliseu, dentro da casa dos profetas, e ele faz o seu próprio julgamento, e o julgamento dele é, isso não é justo. Esse homem veio aqui, levou cativo várias pessoas, levou nossa riqueza, e agora que ele volta, precisa de nós, e nós temos oportunidade de pegar algo de volta, Eliseu deixa ele embora. O texto não registra isso, irmão, mas registra algo ainda mais profundo. Você dá uma olhadinha para o texto, e quando você olha aqui para o texto bíblico, olha o que você encontra. Olha lá no verso 20, eis que o meu Senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão lhe desse alguma coisa que trazia. Ele está dizendo, não, isso não é justo. O raciocínio dele, eu não estou defendendo Geazi aqui não, embora possa parecer isso, o raciocínio dele é perfeitamente razoável. O raciocínio dele depois de tudo que Eliseu fez, depois de um milagre deste tamanho, depois de toda a riqueza que foi oferecida, então eles chegam à conclusão, meu senhor, Eliseu, deixou passar uma oportunidade que não deveria. Agora perceba o perigo. O texto não diz em momento algum que a primeira coisa que Geazi ele desejou foi a prata, nem as vestes. A primeira coisa que ele fez foi discordar da decisão do profeta. Foi discordar daquele que tinha a palavra de Deus. Então a primeira coisa que ele faz não é pecar em si. A primeira coisa que ele faz é discordar do que o seu senhor, o profeta Eliseu, havia decidido. Então veja bem, o pecado nasce quando ele, Geazi, passa a acreditar que a avaliação dele sobre a realidade é melhor do que a avaliação de Eliseu. Ele olha para aquilo e ele diz assim, Eliseu avaliou mal. Eu preciso tomar uma decisão, eu preciso fazer algo. E quando ele faz isso sobre Eliseu, ele faz isso também sobre o próprio Deus. E olha, irmãos, toda rebelião começa exatamente assim. Quando uma criança, lá do desenho, ou nossas crianças aqui,
Se de repente disserem assim, isso não é justo, nós até entendemos. A criança ainda está aprendendo. O problema é quando pessoas adultas continuam respondendo da mesma forma diante de Deus. Quantas vezes, irmãos, uma porta se fecha e o nosso coração responde, isso não é justo. Quantas vezes Deus diz não e nós pensamos, depois de tudo que eu fiz, depois de tantos anos, diante de tantos sacrifícios, eu merecia. Esse é exatamente o pecado de Geazi. Existe um contraste maravilhoso aqui nesse capítulo, né? No começo da narrativa, Naamã chega trazendo prata, no final da narrativa, Geazi sai carregando prata, mas quem terminou rico? Quem, no fim das contas, terminou rico? Não foi quem encontrou a prata ou buscou a prata, foi quem carregou Deus de volta no coração. Foi quem foi com o coração convertido. Naamã, como nós vimos naquele sermão, abriu mão do orgulho para ganhar o Senhor. Geazi abriu mão do Senhor para ganhar a prata. E olha como que isso resume o Evangelho. A graça, irmãos, transforma a nossa escala de valores. É isso que a graça e a misericórdia de Deus faz. Ela transforma a nossa escala de valores. Quem experimenta a graça de Deus de forma profunda e verdadeira, ele experimenta uma graça onde ele aprende que Deus não é o caminho para conquistar uma vida melhor. E eu vou repetir, Deus não é o caminho para conquistar uma vida melhor. Muitas pessoas chegam até Deus buscando uma vida melhor. Mas ele não é esse caminho, porque Deus é a riqueza do seu povo. Ele é o nosso tesouro. Ele é a vida melhor, e talvez seja exatamente por isso que Eliseu recusou os presentes. Porque Eliseu, ele dá a Naamã, ou entrega a Naamã uma mensagem muito clara. Naamã precisava entender que a salvação não estava à venda, que a cura não é comprada, que a graça de Deus não é entregue porque eu trouxe presentes. Geazi faz o caminho inverso. Ele transforma a graça em moeda de troca, como muitas igrejas e dezenas de pastores têm feito por aí. Ele transforma a graça em moeda de troca e acaba perdendo justamente aquilo que nenhum talento de prata podia comprar. A presença de Deus. Na verdade, esse texto trata de um pecado muito mais comum do que a gente imagina. É o pecado de querer as bênçãos de Deus sem perceber que Deus é o maior de todas as bênçãos. Sem perceber que o Senhor é a nossa bênção. Que ter Deus na nossa vida é a maior bênção. Meus irmãos, foi assim desde o Éden. Preste bastante atenção, Eva desejou o fruto. Israel desejou o Egito. Judas desejou as 30 moedas. Paulo diz que Demas amou o presente século. Geazi desejou a prata de Naamã. Desejou as vestes. O pecado, ele sempre tenta, irmãos, nos convencer de que existe alguma coisa melhor do que Deus. De que existe algo mais precioso do que Deus. E é exatamente isso que a graça está restaurando todos os dias em nosso coração. Agora percebam outro detalhe extraordinário, porque a geografia acompanha a teologia. Nós cantamos sobre isso e nós vemos isso. Olha como a geografia acompanha a teologia. Naamã desceu ao Jordão para ser curado. Geazi faz o caminho contrário. Ele sobe o outeiro levando o seu pecado. Ele chega diante do profeta carregando um pecado oculto. E no fim das contas, em vez de sair abençoado, ele sai leproso. Um desce curado, o outro sobe para esconder o pecado e carrega uma maldição. Por isso, a pergunta desse texto continua ecoando para todos nós, que é uma pergunta muito importante. O que vale mais para você? O Deus que dá ou aquilo que Deus pode te dar? Essa é uma pergunta, irmãos, muito importante para a nossa vida. O que vale mais para a sua vida? O Deus que dá, ou quem Deus é, ou aquilo que Ele pode te entregar? Porque muitas vezes essa pergunta, ela precisa ser feita não só sobre Deus. Eu sei, a maioria dos irmãos que estão aqui e conquistaram uma vida melhor, começaram com muito pouco ou quase nada. E a pergunta que a gente faz sobre Deus
ela vale também para o seu casamento, para a sua família. E se zerar tudo hoje de novo? E se perder a casa? E se perder os bens? E se perder tudo que vocês têm? Tudo, absolutamente tudo. O que vale mais? É esse marido que está aí do seu lado? É essa esposa que está aí do seu lado? Ou aquilo que você conquistou junto com ele? Conquistou junto com ela? Porque é esse o processo. Olha o que Asaf respondeu lá no Salmo 73, sobre essa pergunta. Ele diz assim: quem mais tenho eu no céu? Não há outra em que eu me compraza na terra. Mas a resposta de Abacuque é também conhecida: ainda que a figueira não floresça, eu me alegro no Senhor. O apóstolo Paulo diz o seguinte: considero tudo como perda. E como perda, você pode ler no texto depois, ele acrescenta dizendo: eu considero tudo como esterco por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Calvino dizia que o coração humano é uma fábrica de ídolos. A idolatria não começa, irmãos, quando a gente troca Deus por Baal. Ela acontece quando algo bom, não necessariamente ruim, ocupa o lugar que pertence somente a Deus. Quando nós colocamos aquilo muitas vezes que é bom no lugar de Deus, prata não é pecado. Por isso que eu falei que o problema do texto não é o dinheiro. Prata não é pecado. Roupa bonita, roupa cara, roupa que você gosta, não é pecado. A roupa não é pecado. Uma vida melhor não é pecado. O problema, meus irmãos, começa quando essas coisas passam a ocupar o lugar que somente Deus pode ocupar. E quando isso acontece, as bênçãos deixam de ser bênção, tornam-se ídolos, tornam-se maldição. Até aqui, nós caminhamos e a gente já tem uma figura muito clara assim de quem é Geazi, né? Fica muito claro para nós assim: Geazi pensou, Geazi correu, Geazi mentiu, ele escondeu, se justificou, foi confrontado. Mas o que está registrado aqui não é para que a gente admire ou condene Geazi. O apóstolo Paulo vai dizer que tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então nós devemos aprender algo a partir desse texto. Então a pergunta não é para nós assim: quem é Geazi? A gente já sabe quem ele é. É alguém que você não gostaria de ter do teu lado quando você tomasse alguma decisão, porque possivelmente ele ia tentar tirar vantagem daquilo que está acontecendo. A pergunta que nós devemos fazer nessa noite é o seguinte: onde existe um pouco de Geazi em mim? Essa é a pergunta. Em qual área da sua vida tem um pouco de Geazi? Que tenta aproveitar da graça de Deus para satisfazer seus próprios desejos. O Espírito Santo, irmãos, preservou essa narrativa aqui, não é para revelar o coração de Geazi. Geazi já foi tratado. Ele preservou isso aqui para expor o coração nosso hoje aqui, dos servos que estão aqui. E esse texto, então, traz para nós 3 advertências que eu quero deixar para o nosso coração. A primeira delas: nós percebemos que o coração começa a se perder quando começa a questionar a graça de Deus. Quando começa a questionar o quanto Deus te deu ou não te deu. O quanto Ele te entregou ou não te entregou. Vou deixar uma dica aqui para os pais, que é algo que eu tento fazer e tenho lutado para fazer. Lembre seus filhos sempre que tudo é graça e misericórdia. Lembra eles. No dia que vocês estiverem na pizzaria, sentados, eles foram brincar ali no playground, de repente voltaram, tem o seu pedacinho de pizza ali, tem um suco ou refrigerante e tudo, chega perto deles e fala assim: olha, nós estamos aqui hoje porque Deus teve graça e misericórdia de nós. Mas no dia que estiver em casa e não pode ir na pizzaria, e não tem essa trama toda, lembra ele que vocês só estão em casa porque Deus concede graça e misericórdia. Faz ele repetir isso inúmeras vezes. Quando você estiver passeando num lugar legal, e eles estão ali animados, olha para tudo aquilo ali e fala: filho, isso aqui é graça e misericórdia. Mas lembra ele assim: se nós estivéssemos em casa e não pudéssemos vir aqui, também seria graça e misericórdia. Porque essa é a realidade. Geazi, ele questiona, ele começa a perder-se no coração quando ele questiona essa graça. Ele não começou roubando,
Ele não começou mentindo. Ele ainda não escondeu a prata, ele não escondeu as vestes. O texto mostra para nós, irmãos, onde o pecado realmente começa. Olha lá, quando você olha para esse texto, você encontra onde o pecado começa. Lá na vida de Naamã foi quando? Quando ele diz assim, pensava eu. Essas conversas conosco mesmo são perigosíssimas. A tendência é você sempre concordar com você, sejamos sinceros. Você discute alguma coisa com você mesmo, vai concordando com você. É difícil achar alguém que discorda de si mesmo. O texto nos mostra Geazi fazendo exatamente a mesma coisa. Quando você começa a ler o verso 20, o que nós temos aqui? Disse consigo. É uma conversa pessoal. Pensava eu. Aí agora o texto diz assim, disse Geazi consigo. E o que ele disse? O que ele disse está aqui, ó, o pecado dos dois, Naamã e dele, começou no coração. Ele questiona a decisão de Eliseu, e depois ele diz o seguinte, olha que coisa mais absurda e louca que a Bíblia nos mostra. Ele diz assim, porém, tão certo como vive o Senhor, eu vou atrás de Naamã e vou pecar. É o que está acontecendo no texto. Ele faz uma promessa pelo nome de Deus de que ele vai fazer um negócio errado. Já imaginou um negócio desse? Tão certo como vive o Senhor, amanhã eu vou chegar lá no meu trabalho e vou humilhar fulano de tal. Tão certo como vive o Senhor, essa semana eu vou roubar alguém. Tão certo como vive o Senhor, eu vou agir de forma equivocada em várias situações. Tão certo como vive o Senhor, eu vou trair. É o que está acontecendo no texto, porque ele está dizendo assim, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Ele não pode sair daqui sem pagar nada. Pensava eu, esses pensamentos, irmãos, no coração, Tiago, vai nos dizer, Tiago 1, 14, 15, que cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. O pecado nunca aparece completo, perceba isso. Ele cresce, primeiro Geazi conversa com ele mesmo, depois ele corre, depois ele mente, depois recebe, depois esconde, depois mente novamente, depois é julgado. O coração conversa antes das mãos agirem. O problema de Geazi não começou quando ele desejou a prata. Começou lá atrás, quando ele discorda do profeta. Em outras palavras, irmãos, nós devemos aprender que toda rebelião, ela começa do mesmo jeito. Ela começa no coração, no questionamento sobre a graça de Deus, sobre aquilo que Deus está fazendo. Lembre-se disso, a rebelião, ela começa quando nossa interpretação da vida, e é o caso de Geazi, passa a ser mais importante do que a interpretação de Deus. Ele está interpretando tudo à sua maneira, ao seu jeito. E deixa eu te lembrar disso, Quantas decisões ruins começaram exatamente assim? Quando você começou a pensar consigo mesmo. Algumas boas decisões também começam assim. Mas, neste caso, ele está mostrando que muitas das nossas decisões começam assim. Dizendo o seguinte, depois de tudo que fiz, depois de tantos anos, eu merecia. Isso não é justo. Eu merecia mais reconhecimento. Quantos casamentos foram destruídos porque alguém começou a pensar consigo mesmo? Por isso, tenha cuidado quando o seu coração começa a discutir com a graça de Deus. Sobre aquilo que Ele te deu ou não te deu, sobre aquilo que Ele fez ou não fez, sobre aquilo que você recebeu ou não recebeu. A segunda advertência que nós encontramos no texto é que o coração transforma a graça, esse coração que questiona a graça, agora ele começa a transformar a graça numa oportunidade para desejar mais as bênçãos do que o Senhor. E do verso 22 ao verso 24, você encontra isso. Você encontra ele indo, ele alcançando aquela comitiva, e Naamã então pergunta, vai tudo bem? Aí ele já começa dizendo, olha, vai tudo bem, meu Senhor me mandou dizer. Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens. Aí ele inventa uma história. A mentira, ela é sempre assim criativa. Ele inventa uma história bonita,
uma história marcante. Vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas, de uma região distante de Efraim. Dá-lhes, pois, olha o que ele pede. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Naamã é um camarada generoso, né? Ele faz a conta para Geazi. Geazi está fazendo a conta errada. Disse Naamã: ser servido tomar 2 talentos. Ele pediu 1. Aí Naamã disse: não, leva 2, você vai levar 2 vestes e 1 talento. Não precisa os 2 jovens dividirem 1 talento. Eles dividam, cada um fica com 1 talento, está tudo bem. Instou com ele, então ele teve que insistir para ele levar 2 talentos. Instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais, pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram adiante dele. Então, o que acontece aqui é que ele vai, o coração dele transforma a graça numa oportunidade, o pecado ganhou pernas. Ele sai da mente e ganhou pernas, ele saiu correndo, ele foi, ele inventou uma história, e agora esse pecado exige um monte de camada. Sabe aquele vídeo que você vê e fala assim, esse vídeo tem muitas camadas, você tem que prestar atenção em muita coisa acontecendo no mesmo vídeo? É o que acontece nesse texto. Porque o pecado dele tem muitas camadas. Uma mentira pede outra mentira. Um pecado precisa esconder o pecado anterior. Mas observe, o problema nunca foi o dinheiro. Continuo dizendo, o problema foi transformar a graça em negócio. O problema dele foi deturpar a mensagem do evangelho. Porque possivelmente Eliseu queria que Naamã fosse embora entendendo a graça não pode ser comprada. Geazi destrói a mensagem. Ele acaba com essa mensagem. Ao receber aquela prata escondida, ele comunica o contrário. Na verdade, a graça tem um preço. Você podia nos ajudar. E por isso o pecado dele se torna tão grave. Meus irmãos, o problema, quando você olha para esse texto aqui, é quando aquilo que você quer de uma vida melhor, e eu volto a dizer, não é pecado desejar uma casa melhor, não é pecado desejar estudos melhores, profissão melhor, não é pecado querer oferecer uma vida melhor aos filhos. Esses desejos geralmente são todos legítimos. O problema começa quando essas coisas passam a custar aquilo que não deveriam custar. É quando extrapola, quando para conquistar uma vida melhor, abandonamos o culto. Quando para conquistar uma vida melhor, negligenciamos a comunhão com Deus. Quando para conquistar uma vida melhor, perdemos a comunhão da igreja. Quando para conquistar uma vida melhor, comprometemos nossa honestidade. Quando para conquistar uma vida melhor, ferimos nossa consciência. Quando para conquistar uma vida melhor, esquecemos da nossa família. Foi exatamente isso que aconteceu com Geazi. Para conquistar a vida melhor, ele foi abrindo mão de coisas que são imprescindíveis, que não dá para abrir mão. Ele desejou, irmãos, e eu li essa frase essa semana em um livro que eu dei para minha esposa, e essa frase foi muito marcante. Uma das piores coisas na vida de uma pessoa, irmãos, não é fracassar, é ter sucesso na missão errada. E é o caso de Geazi. Porque ele teve sucesso na missão errada. O problema nosso, uma das piores coisas, não é o fracasso. Porque muitas vezes você pode fracassar e dizer para Deus que fracassou e precisa dele. Precisa da sua ajuda, precisa da sua intervenção. O pior problema que pode acontecer muitas vezes na vida de uma pessoa é ter sucesso na missão errada. Na direção errada, no caminho errado. Às vezes você é uma pessoa, irmãos, muito bem sucedida. Mas Deus te livre, Deus tenha misericórdia de você ser bem sucedido na missão errada. Geazi desejou as bênçãos de uma vida melhor. E eu te pergunto, quem nunca? Todos desejamos. Mas enquanto ele corria atrás dessas bênçãos de uma vida melhor, ele deixou escapar aquilo que era infinitamente maior. Martinho Lutero dizia que aquilo em que o seu coração confia e onde o seu coração se agarra, isso é, na verdade, o seu Deus. É isso que você adora, no fim das contas. A terceira advertência é que quem troca, irmãos, o doador das bênçãos pelos dons que ele dá, termina perdendo os dois. E você olha para o texto, e é isso que acontece. Versículo 25.
Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? É uma pergunta que não tem como, né? É impossível não lembrar do Éden, né? Adão, onde estás, Adão? É a pergunta que se repete na Bíblia inteira. Ele respondeu: teu servo não foi a parte alguma. Aí é tão interessante, o problema de Ananias e Safira foi uma mentira. E a mentira que se sustentou, lembra dela? Pedro, ele faz uma pergunta para eles e era para ter respondido: olha, nós realmente falhamos. Nós dissemos que isso era o dinheiro todo da propriedade, mas não é, só uma parte, não deu para entregar tudo. No fim das contas era nossa, a gente entrega o quanto a gente quiser. Não tinha problema algum nisto, mas o problema é a insistência na mentira. E ele insiste: eu não fui para parte alguma. Aí então, versículo 26, porém, Eliseu lhe disse: porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Então, Eliseu já sabia o que ele tinha feito. Isso nos faz pensar em algo muito importante, irmãos. Deus nunca faz perguntas porque precisa de informação. Deus faz pergunta porque Ele quer revelar nosso coração. É isso que Ele faz. Deus não te pergunta nada porque Ele precisa de informação sua. Quando Deus perguntou assim: Adão, onde estás? Deus sabia. Ele queria que o coração de Adão fosse exposto. Algumas, né? Vou trazer aqui para as nossas casas, né? A maioria das vezes as mulheres fazem perguntas para os maridos que elas já sabem a resposta. Ela não está querendo informação. Ela só quer ver sua reação diante daquilo. Né? Eu acho que quase todo marido aqui vai lembrar disso. Ela não está te perguntando porque não sabe. Mas, às vezes, as mulheres perguntam porque querem informação mesmo. Não é o caso de Deus. Deus, Ele nunca nos pergunta alguma coisa porque Ele precisa ser informado. Geazi responde com mais uma mentira. Então Eliseu diz assim: eu não fui contigo. Agora, veja algo ainda mais revelador nesse texto, irmãos. Porque Eliseu, ele descreve no texto o sonho de Geazi. Com que Geazi voltou da empreitada dele? Ele voltou com 2 talentos de prata e 2 vestes festivais. Mas olha a descrição que Eliseu faz. Ele está falando sobre o sonho de Geazi. O que Geazi quer fazer com a prata? Olha o que ele diz. Ó. Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes? Seria isso. É o que ele trouxe. Mas ele diz mais: olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas. Percebam, o problema não é o talento de prata. Ele criou na mente dele um futuro. Ele já comprou um futuro. Com aquilo que ele buscou através da graça ali, do objetivo dele de negociar a graça. Ele já imaginou uma fazenda, ele já imaginou plantações, os empregados, a estabilidade financeira, a vida confortável. Tudo parecia muito bonito, mas custou caro demais. Custou a própria vida dele, custou a própria geração dele. Custou a sua posteridade inteira. Toda essa imaginação dele mostra que o pecado, irmãos, nos promete muita coisa, mas sempre acaba subtraindo. Sempre acaba tirando. Possivelmente, vamos dizer assim, Geazi possivelmente seria o sucessor de Eliseu, irmãos. Possivelmente, ele estava sendo preparado para liderar Israel espiritualmente. Mas ele troca um futuro moldado pela graça por um presente comprado pela cobiça. É o que ele faz. Há uma ironia impressionante aqui, né? Naamã vai embora sem 2 talentos de prata, mas ele leva Deus, leva o maior tesouro. Geazi ficou com a prata, mas perdeu Deus, perdeu a saúde. Naamã não volta rico de prata, ele volta rico porque ele encontrou o maior tesouro da vida. Mas Geazi, que estava ali perto de tudo aquilo, volta pobre, irmãos. Porque perde o seu caráter, ou mostra, ou revela o seu caráter distante de Deus, revela a sua vida distante de Deus. E vou te dizer mais, você repara no texto, que Naamã, mesmo sendo leproso, continuou como comandante do exército,
ele era um herói da guerra, porque ele vivia lá na Síria. Agora, para alguém que era de Israel, que é o caso de Geazi, a lepra significava segregação completa. Afastamento da família, afastamento da vida social, distante, não ficava no meio da sociedade, ficava longe da cidade, ficava isolado. Custou tudo o pecado de Geazi. Verso 27, portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Ele jogou fora o futuro inteiro, da descendência dele inteira. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Irmãos, como a gente olha para esse texto e tira algumas conclusões para a nossa vida? Primeiro, vou voltar a te dizer, Geazi queria uma vida melhor. Ele não é diferente de nós. Nós também queremos uma vida melhor. E não há pecado algum em desejar uma vida melhor. Mas veja bem, eu quero encerrar pensando assim com os irmãos. Uma das piores coisas, irmãos, que pode nos acontecer, ou lhe acontecer, é você melhorar de vida, enriquecer, às custas de virar as costas para Deus. Coloca isso no seu coração. Uma das piores coisas que pode te acontecer é você melhorar de vida, enriquecer, às custas de virar as costas para Deus. Porque é isso que acontece com Geazi. E este é um dos maiores ensinamentos que Deus traz para nós através desse texto. A pergunta permanece para nós, quem ficou mais rico? Não é essa a pergunta mais importante. A pergunta mais importante é quem realmente encontrou o maior tesouro, né? Foi justamente o Naamã, que abriu mão do seu orgulho e encontrou um Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que o curou, mas muito mais, o Deus que está acima de toda cura. E quando nós olhamos para isso, o Evangelho, irmãos, responde a essa pergunta, olhando para Jesus. Em Cristo Jesus, Deus não apenas nos dá bênçãos, a Bíblia diz que Deus nos dá em Cristo bênção nas regiões celestiais. Não é só aqui, não. É até nas regiões celestiais. Cristo, a maior bênção que nós temos, entregou a si mesmo por nós, na cruz do Calvário. E quando nós temos Cristo, e se você ainda não teve um encontro marcante com Cristo, ore para tê-lo. E quando nós temos Cristo, nós descobrimos que nenhuma prata, nenhuma riqueza no mundo pode enriquecer quem já perdeu Jesus. A pessoa que perdeu Cristo, irmãos, não tem nada que pode enriquecê-lo nesse mundo. Agora, quem encontrou Cristo descobre que nenhuma pobreza pode empobrecer quem encontrou o Senhor Jesus Cristo. Nada. Você pode perder tudo, mas se você tiver Cristo Jesus, você descobrirá que Ele é o seu maior tesouro. Ele é o tesouro da nossa vida. E eu espero em Deus que você não caia na tentação terrível de uma vida melhor que vira as costas para Deus.